Graça e paz, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Se você chegou até essa transmissão, eu peço que você não saia daqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Fique aí, permaneça aí em nome de Jesus. Só estou ajustando aqui as nossas outras redes. Estamos transmitindo ao vivo aqui para as nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Então, se você chegou agora, eu peço que você acompanhe essa mensagem até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. E eu sempre peço a todos que estão assistindo a transmissão que você coloque o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. No final da mensagem eu vou orar por você, vou orar pela sua vida, para que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amém? Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito. Não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário, seja um pedido de oração, seja um testemunho. Quando você faz essas coisas, você está nos ajudando a promover o nosso ministério nas redes sociais. Quanto mais envolvimento com a publicação tem, mais o YouTube entende que é uma mensagem relevante e que precisa ser vista por outras pessoas. E aí o YouTube recomenda. Você aí do Instagram, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga aí, acompanhe aí Minuto com Deus. E aqueles que estão aqui no Facebook, você também pode compartilhar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos que nos acompanham, os irmãos que acompanham a gente aí durante toda a semana. Nós postamos vídeos todos os dias, 6 da manhã, 10 da manhã, 8 da noite. E eu louvo a Deus por você que está presente em todas essas postagens, essas publicações, nos ajudando, nos apoiando, ouvindo e compartilhando. Hoje eu quero deixar uma palavra para o seu coração, cujo tema é Guarda o teu coração. Tema da mensagem, guarda o teu coração. Eu quero ler inicialmente aqui o texto com você de Provérbios capítulo 4. Hoje eu vou citar vários textos bíblicos. Eu separei vários textos aqui para poder embasar bem essa mensagem que eu quero transmitir a você. Mas o primeiro deles é Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa versão que eu li é na Almeida Revista e Atualizada. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma outra versão que está na NVI que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a Bíblia está nos dizendo que o mais importante que nós devemos guardar, aquilo que deve ser alvo
do nosso cuidado, aquilo que deve ser prioridade na nossa vida, é o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração aqui, irmãos, ela está se referindo aos nossos sentimentos. Coração na Bíblia está falando de sentimentos. Então a palavra está nos dizendo que a nossa vida é direcionada de acordo com aquilo que nós sentimos. A nossa percepção em relação à vida, em relação às várias situações que nos cercam, vai definir as nossas atitudes, vai determinar as nossas escolhas e, consequentemente, os rumos da nossa vida. Por exemplo, se você hoje é uma pessoa casada, se você está casado ou casada, ou se você está namorando alguém com o intuito de se casar, é porque no seu coração nasceu um sentimento de amor, uma admiração por essa pessoa, a tal ponto de você ter decidido que ela seria a ideal para passar o resto da vida ao seu lado. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer nesse estudo de hoje é que, de acordo com a Bíblia, a nossa vida inteira depende de como está o nosso coração. E aqui nós não estamos falando do coração como o órgão muscular que bombeia sangue para todas as partes do nosso corpo. Mas quando a Bíblia fala de coração aqui, ela está falando da nossa mente, dos nossos sentimentos, porque eles vão determinar os rumos da nossa existência. Então, biblicamente falando, o coração é a soma do nosso intelecto, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Intelecto porque as pessoas sabem das coisas primeiramente no coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5 diz assim: saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então aquilo que nós tomamos consciência, aquilo que nós passamos a saber, nós sabemos no nosso coração, é o que a Bíblia está dizendo. Saibam, pois, em seu coração. Quando nós oramos e quando nós guardamos a palavra, nós fazemos isso no nosso coração. Quer ver o que a Bíblia diz? Salmos 119, versículo 10 e versículo 11, está escrito assim: eu te busco, o salmista falando para Deus, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvies dos teus mandamentos. E o verso 11 fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Está vendo a importância aqui do coração? Outra coisa, quando as pessoas maquinam o mal, quando as pessoas planejam fazer coisas más, a Bíblia diz que isso acontece no coração. Olha só, Salmos 140, versículo 1 e 2, está escrito: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Eu estou falando aqui da importância de nós guardarmos o nosso coração, porque o nosso coração é que vai determinar o rumo da nossa vida. E coração como mente, como sentimento, como emoção. Outra coisa importante,
Quando nós temos dúvidas, quando nós temos incredulidade, isso nasce no nosso coração. Olha só o que Jesus falou em Marcos capítulo 11, nos versículos 22 e 23. Por isso que eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta aí, para você hoje ter a Bíblia, ou para você anotar esses versículos e você conferir todos eles. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Marcos 11, versículos 22 e 23. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quando nasce a dúvida em nós, ela nasce no coração. Mas quando nós cremos pela fé, nós cremos no nosso coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dessas coisas. A salvação em Deus é conquistada pela fé. Mas essa fé passa por onde? Pelo nosso coração. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, do verso 8 ao verso 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tudo passa pelo coração. Com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Por isso que nós temos essa preocupação, como cristãos, de que a pessoa confesse com a sua boca, mas não uma confissão assim qualquer. Uma confissão, como se diz, da boca para fora somente, mas uma confissão que passa pelo coração. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, quando eu me assento aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, eu tenho, irmãos, uma preocupação de que o meu coração esteja cheio daquilo que eu estou falando, porque senão é em vão o que eu estou dizendo aqui. Não adianta eu somente falar da boca para fora das coisas de Deus se eu não estiver me enchendo daquilo que Deus tem na palavra dele. É como se eu estivesse dizendo assim, faça o que eu falo, ou melhor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando eu falar das coisas de Deus, o meu coração tem que estar cheio da palavra de Deus, das coisas de Deus. Portanto, todas essas coisas que eu mencionei aqui estão ligadas à nossa mente, aos nossos pensamentos, e na linguagem bíblica elas estão associadas ao coração. Tem uma pessoa perguntando assim, o culto começou mais cedo hoje? Eu tenho um compromisso hoje, às 19 horas, e eu tive que começar mais cedo. Mas como essa mensagem fica gravada, independente do horário que você estiver assistindo, eu peço que você comente, que você participe, que você deixe também aqui o seu pedido de oração, que você compartilhe. Hoje, a internet nos dá essa flexibilidade de gravar alguma coisa, de postar alguma coisa, e ela ser vista em qualquer lugar, porque a internet hoje alcança
lugares onde missionários não conseguem chegar, a internet chega. E em qualquer horário que você decidir assistir essa mensagem. O coração, irmãos, é o centro das nossas emoções. O coração é o centro das nossas emoções. E a expressão externa do nosso corpo reflete aquilo que o nosso coração está sentindo, está vivendo. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Tem outras versões que diz assim, olha, o coração alegre aformoseia o corpo. O coração alegre faz com que o rosto se torne formoso. Quando você vê uma pessoa que exala formosura no seu rosto, que exala paz, tranquilidade, coisas boas, é porque o coração dela está alegre. O nosso coração também, ele pode ser um coração cheio de amor. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. É isso que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nós podemos ter um coração cheio de amor, cheio de gratidão, quando o Espírito Santo de Deus fizer isso conosco. Amém? Deus é quem derrama do amor dele em nosso coração. Mas o nosso coração também, ele pode ser um local onde nasça o medo. O coração pode ser um lugar onde se estabeleça o medo. Eu quero ler com você Josué capítulo 5, versículo 1. Josué capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam de pé ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que passassem, desfaleceu-lhes o coração. Ou seja, o coração deles ficou com medo e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Os inimigos de Israel viram o tamanho do poder de Deus para conceder milagres, para conceder vitórias aos israelitas, e por causa disso, o coração deles se encheu de medo e de desânimo. O coração é o centro das nossas emoções. Por isso, eu li no começo aqui, cuide do seu coração, porque ele vai determinar os rumos da sua vida. E quando eu falo de coração, eu estou falando da sua mente, dos seus pensamentos, daquilo que você está alimentando a sua mente. Só que o mesmo Deus que permite que o nosso coração seja dominado pelo medo, também é o Deus que nos fortalece. Salmos capítulo 27, versículo 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Deus é aquele que fortalece, que revigora o seu coração. E aí você consegue ter forças para romper, para continuar rompendo na sua vida, mesmo diante das dificuldades, das adversidades que você estiver enfrentando. Deus é o que ministra força ao seu coração. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa que é importante em relação ao coração é entendermos que o pecado nasce no nosso coração. O pecado nasce no nosso coração. Lembra quando Deus chamou Caim e conversou com ele? Quando Caim estava prestes a assassinar Abel por causa da inveja, o que Deus falou? O pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo, cumpre a ti repreendê-lo. Deus estava dizendo assim, Caim, o pecado está na porta do seu coração. Cabe a você cuidar do seu coração, não permitir que esse sentimento domine as suas ações. Mas Caim não atentou àquelas palavras de Deus e permitiu que o pecado dominasse o seu coração e ele então assassinou, ele executou o seu irmão, porque não conseguiu dominar o sentimento que estava no seu coração. Amém? Guarde essas palavras que eu estou falando, irmãos, em nome de Jesus. Se precisar, dá um pause, anota esses versículos, anota aquilo que falar mais com você, ou assista depois a mensagem, né? Mesmo que você coloque numa velocidade maior aí, mas assista a mensagem, porque é Deus falando ao seu coração. A importância de nós guardarmos o coração. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, que estão com o coração ferido, com o coração machucado, com um coração dominado por sentimentos ruins. E isso tem acabado com você, isso tem minado as suas forças. Mas Deus quer falar com você hoje, amém? No nome de Jesus. Ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A angústia é um sentimento que brota no nosso coração por causa de algum acontecimento ou de alguma situação que nós estejamos enfrentando. Tem pessoas que estão enfrentando situações difíceis na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, situações difíceis no seu relacionamento conjugal. E isso chega ao coração dela e se transforma em angústia. Por isso que existem tantas pessoas enfrentando a depressão, a ansiedade, crises de ansiedade, porque não cuidaram de uma forma correta, não cuidaram de uma forma correta do seu coração. Então, ao primeiro sintoma de que algo nocivo está brotando aí no seu coração, alguma coisa ruim está dominando a sua mente, tome uma atitude, clame a Deus, fala, Senhor, meu coração está amargurado, meu coração está angustiado, eu estou numa tristeza, eu não quero ficar dessa maneira. E Deus vai direcionar você, irmãos, a uma mensagem, uma palavra, até mesmo um filme, uma série, que vai trazer algo de positivo a você. Nós, como cristãos, não podemos limitar a ação de Deus a um culto. Tem pessoas que esperam a semana toda para o momento do culto, seja o culto presencial, seja o culto online, para Deus falar com ela.
Mas Deus quer falar com você de várias maneiras, de várias formas. Ele quer falar com você. Apenas dê lugar ao Espírito Santo. Tire um tempo para falar com Deus e para permitir que Deus fale com você. Amém? Porque é importante você cuidar do seu coração. Tanto é importante você cuidar do coração como órgão que envia sangue para todo o seu corpo, como também é importante você cuidar do coração, relacionando aqui aos sentimentos, às emoções, porque tudo aquilo que você sente determina as suas escolhas, as suas atitudes. Quantas escolhas erradas nós fizemos ao longo da vida, baseados apenas nas nossas emoções, não é verdade? Quantas pessoas cometeram erros porque deram ouvidos à voz do seu coração. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E aqui, em Jeremias capítulo 4, fala do coração angustiado. Olha aqui, Jeremias capítulo 4, verso 19. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. O profeta dizendo, o meu coração está angustiado, eu não consigo ficar calado. Enfim, o coração é o centro da vontade humana. E quando uma pessoa tem o coração endurecido, ela se recusa a fazer aquilo que Deus ordena. Ela pode ouvir o que for, mas ela se recusa a fazer aquilo que é certo. Talvez você seja uma pessoa assim. Ou talvez você conviva com pessoas assim. Pessoas de coração endurecido. Você pode falar com ela, você pode alertá-la, mas ela endureceu o coração dela se cauterizou a tal ponto que ela não muda. Pessoas de coração duro, pessoas de coração endurecido. Obrigado, Mateus Rios, pelo superchat. Que Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos que contribuem aí com o nosso ministério. Esse coração endurecido foi o coração de Faraó quando Israel estava prestes a deixar o Egito. A palavra do Senhor que diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó não se curvava à vontade de Deus de maneira alguma. Pessoas que têm o coração duro, elas têm dificuldade em se submeter a uma liderança. Por isso que nós vemos tantas pessoas insubmissas, insubordinadas, pessoas que não conseguem parar em igreja nenhuma, em ministério nenhum, porque quando alguém começa a orientá-la, a dizer o que ela deve fazer, ela não se submete, porque é um coração endurecido. Então, nós precisamos ter um coração ensinável, porque o coração endurecido é aquele que não aprende. Lembra quando Paulo escreveu sobre a infantilidade da igreja? Quando ele falou sobre uma igreja que não crescia, que era criança, Paulo disse assim, olha, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo que vocês estão aprendendo, vocês já deviam estar ensinando. Mas até hoje eu preciso dar a vocês o leite, um alimento fraquinho, porque era uma igreja de coração endurecido. Nós temos que ter um coração ensinável, um coração submisso, um coração
que esteja disposto a obedecer lideranças que foram estabelecidas por Deus. Quem não consegue se submeter a uma liderança espiritual terrena, constituída de forma legítima, também vai ter dificuldades de se submeter à liderança de Deus, ao comando de Deus. Eu não estou falando aqui de uma obediência cega, mas de reconhecer a autoridade. E enquanto ela estiver andando, essa autoridade andando nos princípios bíblicos, sermos obedientes a ela. Bom, continuando aqui. Um outro tipo de coração que vale a pena mencionar aqui nesse estudo é o coração enganoso. Como eu falei, em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, o profeta disse assim, olha, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas aí vem a resposta de Deus assim, ó, no verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o nosso coração, ele pode ser um coração enganoso. E o coração enganoso é um perigo, irmãos, porque nós, às vezes, achamos que estamos fazendo a coisa certa, porque nós estamos seguindo o nosso coração, estamos seguindo aquilo que nós desejamos, mas, na verdade, nós estamos entrando numa canoa furada. Estamos entrando em um projeto que não vai dar certo, que vai nos dar dor de cabeça, porque nós decidimos examinar somente o nosso coração e não examinarmos a vontade de Deus, não nos aconselhamos com ninguém. Então, nós precisamos estar atentos a essas verdades que eu estou dizendo aqui, e lembrar que o nosso coração é um coração enganoso. E aí? E o seu coração? Como é o seu coração diante disso aqui que eu falei? Você se identificou em algum aspecto disso aqui que eu disse? O seu coração é um coração quebrantado? É um coração que se rende facilmente à vontade de Deus? Ou é um coração difícil, é um coração duro? Ou as pessoas que convivem com você se enquadram em algum aspecto desse aqui que eu falei? Às vezes, o nosso problema está no nosso coração, nos nossos sentimentos. Nós fomos ensinados durante toda a nossa vida, nós fomos condicionados a nos fecharmos em nós mesmos e tudo aquilo que vamos fazer, nós meditamos, refletimos, mas muitas vezes sem considerar a opinião das outras pessoas, sem considerar o que Deus diz, sem nos aconselharmos, olhando apenas para o nosso coração. E aí, para encerrar, eu quero falar sobre 4 tipos de coração que foram mencionados por Jesus. Jesus, ele ensinava muito através de parábolas. O que é uma parábola? É uma ilustração. Jesus fazia ilustrações para deixar claro para as pessoas aquilo que ele gostaria de dizer. E em Mateus capítulo 13, Jesus fez uma ilustração a respeito de 4 tipos de coração que recebem a palavra. Olha só, muitas pessoas estão assistindo essa mensagem, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas certamente o efeito que a palavra vai provocar na vida de cada um é individual, porque isso vai depender de como está o coração dele, o coração dela. Você já foi num culto onde Deus falou de uma forma poderosa com você?
E aí você foi com, sei lá, com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão, sua irmã, e depois no final você disse assim, meu Deus, você comentando com a pessoa, que palavra maravilhosa! Essa palavra, assim, falou muito comigo. Aí a outra pessoa olha e fala assim, ué, para mim não foi tanto assim não. Eu nem lembro o que o pregador falou. É por causa do coração. E Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao verso 8, ele disse assim, olha, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Então, irmãos, essa é uma parábola que na própria Bíblia tem a explicação dela. Não precisa de você esperar um pregador explicar, porque o próprio Jesus explicou essa parábola. Ele falou para os seus discípulos, a partir do verso 19, ele diz assim, olha, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o coração que não compreende bem a palavra, que não entendeu a palavra. Aí o diabo veio e roubou a semente que foi plantada ali. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É o coração que não está firme. É o coração que recebeu a palavra de Deus, recebeu com alegria. No primeiro momento ele ficou entusiasmado, mas ele não tinha raiz em si mesmo. O solo era um solo pedregoso, um coração duro. E quando veio a perseguição, quando veio o confronto por causa da palavra, ele abandonou os caminhos de Deus. Jesus continua falando, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. São aqueles que receberam a palavra, mas o coração dele estava enganado pelas coisas do mundo. É o coração enganoso. É aquele que estava buscando somente as riquezas, ele estava preocupado com as coisas desta vida. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós dependemos de algumas coisas, certamente, dependemos de dinheiro, dependemos de uma casa, dependemos de um emprego, mas só que o nosso coração não pode estar fixado somente nisso, porque senão nós não vamos conseguir dar uma resposta positiva à palavra de Deus quando ela for ministrada ao nosso coração. E aí é o coração enganoso, um coração enganado pelas coisas do mundo. E a semente da palavra de Deus, nesse tipo de coração, nesse tipo de solo, ela não frutifica. Pessoas infrutíferas é porque eles estão com os olhos voltados mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Amém?
E por último, Jesus diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, que a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse é o coração quebrantado, é o coração ensinável, é o coração preparado para receber a palavra de Deus. E quando ele a recebe, ele recebe de bom grado, ele recebe de forma submissa, ele se submete ao comando do Espírito Santo. Aquilo que Deus vai mostrando para ele que ele precisa mudar, ele muda, ele é transformado e ele frutifica. Ele não, aquela semente que foi plantada nele não fica somente ali, mas ela se expande ao redor dele e ele contagia as pessoas ao seu redor. Não através do proselitismo, obrigando as pessoas a irem para o culto, a aceitar Jesus, não. Mas a vida dele exala o amor de Deus, a essência, o bom perfume de Cristo. E ele consegue ser uma bênção na sua vida, na sua família. Onde ele passar, as pessoas vão ver um rastro de evangelho. As pessoas vão ver Jesus na vida dele. É o coração chamado de boa terra. Esse deve ser o meu e o seu coração. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Se você se identificou com essa palavra, se essa palavra falou ao seu coração em algum aspecto, se você percebe que o seu coração tem sido um coração que não anda de acordo com os princípios de Deus, se você percebe que o seu coração tem sido atraído somente pelas coisas do mundo, esse é o momento de você colocar o seu coração nas mãos do Senhor. A palavra diz que Deus tiraria de nós o coração petrificado, o coração de pedra, e nos daria um coração de carne. Significa que nós, eu e você, podemos ter um coração sensível, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ministrado pelo próprio Deus, para fazer a obra dele, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que andam de acordo com os caminhos de Deus, de acordo com o caráter de Jesus. Amém? Nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você, eu quero orar por todas as pessoas que colocaram os seus pedidos de oração aqui, por todos aqueles que ouviram essa palavra, para que o seu coração seja um coração sábio, seja um coração quebrantado, seja um coração tratado por Deus, um coração sadio, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, somos eternamente gratos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Te louvamos, Senhor, porque é maravilhoso ter essa oportunidade de ligar a câmera do celular, a câmera do notebook e falar para tantas pessoas a respeito da Tua palavra. E hoje, Deus, nós aprendemos sobre o nosso coração. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que a nossa fé não seja somente uma fé da boca para fora, mas que seja uma fé genuína, gerada pela Tua palavra em nosso coração. Porque quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como dono da nossa vida, nós queremos fazer isso de uma forma convicta. Como se o nosso coração estivesse dizendo isso.
Guarda, Senhor, o nosso coração, guarde a nossa mente, os nossos sentimentos, que nós tomemos posse do capacete da salvação que guarda a nossa mente. Não queremos pecar contra Ti. Eu oro, Senhor, por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Por cada família representada aqui, por essas centenas de pessoas e posteriormente milhares de pessoas que irão assistir a essa mensagem, cujo coração tem sido bombardeado, tem sido alvo de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo. Eu peço ao Senhor que toda arma forjada no inferno contra o coração desse irmão e dessa irmã sejam desfeitas agora. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me concedeu na cruz do Calvário e apresento a Ti o nosso coração. O nosso coração. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, não da boca para fora, mas crendo em nosso coração. Tira toda dúvida, todo medo, toda angústia, toda depressão, toda tristeza. Nos ajuda a enfrentarmos esse sofrimento, nos ajuda a enfrentarmos essa dor, para que o nosso coração não se desfaleça, mas que ele permaneça firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus, que o solo do nosso coração seja um solo fértil, sejamos uma terra boa. Que o maligno não venha e roube a semente que foi plantada em nós. Que as preocupações desta vida, os prazeres deste mundo não sejam maiores, não tenham uma força maior na nossa mente do que a Tua palavra. Porque nós sabemos que as coisas do mundo, as ofertas do inimigo são passageiras, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno e não se compara ao que o diabo tem a nos oferecer. Que o nosso coração, que o coração de cada irmão, de cada irmã, seja essa terra boa, essa terra fértil, que recebe a Tua palavra com alegria, que entende a Tua palavra e que frutifica, que dá frutos a 100, a 60 e a 30 por um. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de vitória para você, uma semana de milagre, uma semana de bênção. Cuida do teu coração, examina o teu coração. Deixa de ser cabeça dura, cuide de você. Tem pessoas que Deus levantou na sua vida que estão querendo cuidar de você, pessoas que te amam, mas por causa da dureza do seu coração você tem resistido a elas. Mas deixe que o Espírito Santo complete a obra na sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, cada vida, cada família, para a glória de Jesus. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir.